Todos bem-vindos, no poderoso nome de Jesus, a mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar algo muito sério, amados. O profeta do Senhor pregou no dia 10/2. Amém? É uma severa advertência para nós tomarmos muito cuidado, amados, com a nossa salvação. Porque a nossa salvação é o bem maior, é o nosso tesouro. De nada vai adiantar naquele grande dia se nós perder a nossa salvação. Nenhuma luta, nenhuma batalha que nós passamos aqui na terra será tudo em vão se nós perder a nossa salvação. Amém? Então, o profeta do Senhor, ele fez uma severa advertência sobre a apostasia e o regresso após o novo nascimento. Ou seja, o ser humano já é de natureza, amados, querer retroceder, né? Então, às vezes, nós nascemos de novo, começamos uma nova vida, mas se nós não vigiarmos, lentamente a tendência é a gente ir retrocedendo e nem perceber, amados. E quando vê, pode ser tarde. Então, ele usou as escrituras em Hebreus 6, inicialmente no versículo 7 e 8, que diz assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. E o versículo 8 diz assim: mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Então aqui o Senhor dá o exemplo, essa terra aqui é o nosso coração. Amém? Então a chuva é o Espírito Santo, é a palavra de Deus que tem sido descida sobre as nossas vidas. Então quando a chuva do Espírito Santo cai sobre os nossos corações, ele vai ter dois efeitos. Ou vai produzir os frutos úteis, ou então, infelizmente, vai produzir frutos inúteis. Quando recebe essa chuva do Espírito Santo e produz a erva útil para aqueles que também é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós produzimos frutos dignos de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro novo nascimento, então nós recebemos da parte de Deus a bênção. A bênção aqui na terra e a bênção por vir, que é a nossa salvação, o arrebatamento, a nossa entrada no céu. Amém? Mas se essa chuva cair no nosso coração, e em vez de produzir frutos de um verdadeiro arrependimento, produzir um remorso que parece um arrependimento e não é. Aí a gente fica com remorso do que fez. Aí a gente pensa que se arrependeu. Mas no decorrer da nossa vida, nós vamos lá e começamos a praticar o pecado, os velhos hábitos que desagradam a Deus, então está produzindo espinhos e abrolhos e vai ser rejeitado pelo Senhor. E perto está a maldição e o fim a ser queimado. Ou seja, um dia o fim chega, né, amados? Ou nós entramos no céu, ou então entramos na condenação do inferno. Então, nós temos que lutar para obedecer a palavra de Deus, para nós entrar no reino de Deus. Amém? Muitos cristãos são nascidos de novo, mas eles não vão conseguir entrar. Há uma terra que produz frutos e é abençoada. Há outra que produz espinhos e abrolhos e é amaldiçoada. Então, a palavra de Deus, ela cai em todos os corações. E em alguns corações, ela vai produzir frutos e vai receber a bênção da parte de Deus. Em outros corações, ela vai receber com alegria também. Mas no decorrer do tempo, ela vai deixar que espinhos e abrolhos cresçam no lugar dos frutos de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira santidade. Amém? As duas recebem a chuva do Senhor. Estamos falando sobre a nuvem de Deus, da chuva, a chuva do Espírito Santo que vem de Deus sobre todos, e todos os que recebem Jesus.
Muitos estão brincando com a sua salvação, zombando do Senhor. Os cristãos devem sustentar a santidade. Eles devem ser transformados conforme a imagem de Cristo e devem ser transformados conforme a imagem do nosso Senhor. Então, amados, quando nós recebemos a palavra de Deus, tem que haver uma transformação. Nós não podemos continuar da mesma forma que nós éramos. Tem que haver uma transformação. Essa transformação não pode ser uma transformação momentânea, mas tem que ser uma transformação eficaz. Uma transformação que permaneça. Nós não podemos retroceder. Por exemplo, nós recebemos o Senhor, passamos a ter temor do Senhor. Então paramos com a mentira. De repente, sem perceber, começamos a uma mentirinha aqui, esquece de uma coisa, fala que não fez e fez, e daqui a pouco isso vai gerando pecados de mentira maiores. Amém? E assim, amados, sucessivamente em todos os sentidos da nossa vida. Amém? A ira, o nervosismo, muitas vezes a gente tinha o autocontrole, porque o Espírito Santo estava sobre nós. Porque o único que dá o controle, que nos revela o pecado, é o Espírito Santo. E se nós perdemos o Espírito Santo, então passamos a viver uma vida achando que estamos certos e não estamos. Um exemplo, amados, é Saul. Saul, ele obedecia a Deus e ele prosperava em tudo, Deus era com ele. Mas no decorrer da sua caminhada, ele passou a não mais obedecer o Senhor. Aí o que aconteceu? Chegou de hora, amados, ele perdeu o temor de Deus. Samuel, uma certa ocasião, falou: Saul, não ofereça o sacrifício até que eu chegue. E ele foi e ofereceu. E Samuel falou: Saul, o que foi que você fez? Ah, você atrasou e eu fiquei com medo do povo e ofereci o holocausto. Mas não podia, a ordem era para você esperar. Saul falou assim: Samuel, vamos adorar a Deus? Quer dizer, como adorar a Deus em pecado, amados? Então é o que acontece hoje. Muitos sobem no altar para adorar a Deus em pecado. Por quê? Porque perdeu o temor. Então, ele acha que Deus vai compreender aquela situação errônea. Mas Deus quer que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Você vê que quando Cristo esteve aqui, ele é o nosso maior exemplo, amados. O próprio Deus desceu e se vestiu de carne e osso para dar o exemplo para nós. E obediência em tudo. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então foi para isso que o Senhor nos chamou, para que nós viéssemos a ser a imagem de Cristo. Nós seguimos o exemplo do Senhor Jesus. Amém? Você vê que nas aflições terríveis que o Senhor passou aqui na terra, ele obedeceu. E uma ocasião ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então, os próprios Senhor Jesus priorizou a vontade do Pai. E é isso que Deus quer, que nós priorizamos a vontade de Deus. Então, precisamos manter a nossa conduta de santidade, a nossa conduta de justiça. Nós precisamos manter o foco na eternidade. O arrebatamento está para acontecer e cada dia que não acontece é oportunidade para nós nos preparar mais e mais para que nós não venhamos a ser pegos desprevenidos, ser pegos em pecado. Amém? Lucas 10, 13 diz assim: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Amém, amados? Então nós temos visto muitos milagres. Talvez você mesmo é um milagre. Talvez
você já recebeu tantos milagres, tantos livramentos que o Senhor tem dado. Então você tem visto a mão de Deus sobre a sua própria vida. Você não precisa olhar na vida do seu irmão, da sua irmã, para você ver Deus. Você vê Deus na sua própria vida. Olha o que Deus tem feito com você. Deus tem te chamado para o Evangelho Santo. Quem diria que você um dia estaria aqui aprendendo a palavra de Deus? Não é verdade? Mas Deus te chamou. E você vê que muitos já passaram por aqui, mas acabou o quê? Desistindo. Mas você está aqui. Muitas vezes sem poder, mas está se esforçando. Amém? Por quê? Porque Deus, como diz aqui, o próprio Deus predestinou isso, né? Ele te chamou antes da fundação da terra. Então não é nem pela sua vontade, mas é pelo amor de Deus que você está aqui. Amém? Ouvindo esse ensinamento. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, ele lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Amém? Então, amados, nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós hoje representamos a pessoa de Cristo. Representamos aqui na terra o reino de Deus. Então nós temos que ser semelhantes a Cristo, obedecer a Cristo. E por que nós estamos aqui? Porque agora nós somos embaixadores, nós representamos o próprio Senhor Jesus. Então, nós queremos o quê? Salvar nossa família, nós queremos evangelizá-los, não é verdade? Todos aqueles que nós tivermos a oportunidade de falar do reino de Deus, nós precisamos falar, porque nós representamos o próprio Jesus agora. Somos embaixadores. Amém? Hebreus 6, do 1 ao 8 diz assim: portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte da fé em Deus. Amém, amados? Então você vê, temos que deixarmos todo o tipo de ensinamento que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que é confuso, como a outra irmã outro dia estava falando, que ela estava confusa, né? Eu falei para ela, não fique se deixando ouvir palavras que não estão de acordo com a palavra de Deus, como está escrito aqui, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Então, quer dizer, nós não temos que ouvir ensinamentos de homens, mas o que está na Bíblia. Aí está escrito aqui, ó, e avancemos para a maturidade. Então temos que ser maduros, temos que crescer espiritualmente. Não podemos continuar sendo criança. Amém? E nós temos que ter o verdadeiro fundamento do arrependimento. Não atos que conduz à morte. O que é um ato de arrependimento que conduz à morte? É você dizer que nasceu de novo, se arrependeu, mas continua no pecado, retrocedendo, voltando às velhas coisas. Você quer ver se você é convertido ou não é quando uma pessoa, dentro da sua própria família, porque na sua casa todo mundo te conhece, seus filhos, seu esposo, seu marido, seus netos, não é verdade? Então se ele falar assim, nossa avó, nossa pai, nossa tia, como você mudou? Você não era assim, você mudou muito. Aí você pergunta, para melhor, para pior? Para melhor, você era uma pessoa assim. Agora, se você ouvir alguém falar, nossa, você não muda mesmo, tantos anos que você é evangélica, eu pensei que você tinha mudado. Quer dizer, isso é triste, não é verdade? Porque ou nós damos um testemunho de transformação, ou nós damos um testemunho que nós não fomos transformados. E quem que vê a gente? É aqueles que estão mais próximos de nós. As críticas das pessoas que estão do nosso lado revelam o que nós estamos demonstrando, se nós estamos sendo a imagem de Cristo ou não. Amém? Aí diz assim, ó, dá instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam conduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando
a desonra pública. Então você vê que depois que uma pessoa, ela conhece a verdade, ela diz que nasceu de novo e ela se arrependeu, mas ela continua dando um mau testemunho, então ela está colocando o Senhor Jesus em vergonha pública. Está envergonhando o Senhor Jesus. Ela está crucificando novamente a Cristo Jesus. Amém? E uma vez que ela faz isso, se ela continuar, como diz lá em Hebreus, no pecado voluntário, se ela não tomar uma atitude de mudar, de refrear isso, vai chegar uma hora que ela não vai ter mais o arrependimento. Ela não vai conseguir se arrepender mais. E aí é onde que ela não vai mais conseguir retornar para a luz. Mas ela vai continuar se afundando nas trevas cada dia mais. Então, amados, nós não podemos deixar que cheguemos a esse ponto. Se nós estivermos percebendo que estamos retrocedendo um pouquinho, já temos que nos arrepender e nos firmar novamente. Amém? Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente, dá a colheita proveitosa. A que é cultivada. Recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinho e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, e o seu fim é ser queimado. Amém? Então você vê que os dois exemplos de coração. Quando as pessoas nascem de novo, muitas vezes pode cair, mas pode se arrepender. Então, se você e eu, nós se desanimamos, se nós às vezes pecamos, tivemos aí um momento de fraqueza na nossa vida e ficamos fracos, mentimos sem querer e qualquer tipo assim de situação, então nós temos que arrepender, mas temos que se arrepender de verdade e não praticar mais. Amém? Porque Deus, amados, ele não é igual ao homem. O homem você fala, ele só vê o seu exterior. Deus não, ele vê o seu coração. Ele vê a profundeza do seu coração, a profundeza do meu coração. Amém? O Senhor está advertindo sobre o pecado. Eles estão pecando deliberadamente e isso é mortal. Muitos cristãos, mesmo nascidos vão perder o arrebatamento. Os cristãos devem ser conforme a imagem de Cristo. Então, amados, tem muitos cristãos que têm brincado com o Senhor. Tem levado, ele começa, por exemplo, às vezes eu já ouvi casos triste, muito triste, de pessoas que disse assim que se arrependeu, aí depois não muda, aí você fala, por que você não está mudando? Você precisa mudar. Ele fala, eu me arrependi porque eu pensei que o arrebatamento ia acontecer aqueles dias lá, e o arrebatamento não aconteceu. Quer dizer, então não foi verdadeiro, foi por medo de perder o arrebatamento. Amém? E não podemos fazer isso, porque Deus sabe se nós estamos sendo sinceros ou não. Nós temos que amar a Deus sem interesse algum. Não podemos se apegar a Deus só por medo de ficar no arrebatamento, porque isso é falso. A nossa conversão não vai ser verdadeira. Nós não vamos conseguir manter essa santidade, porque se a santidade não for verdadeira, não vai permanecer. Nada da parte de Deus, se não for verdadeiro, permanece. Amém? A santidade deve ser a sua identidade. A justiça deve ser a sua identidade. Você viu a nuvem chegando, os aleijados andando, surdos ouvindo, a HIV/AIDS sendo curado. Os que não vão entrar são os que desprezam as maravilhas do Senhor, que veem, eles zombam de Deus. Depois de ter tudo isso, a nuvem, a chuva, os aleijados andando, e ainda assim eles deliberadamente rejeitam isso, e o Senhor diz que eles serão condenados por causa do orgulho. Então, amados, tem pessoas que não aceitam ser submissas a Deus. Não aceitam, eles acham que a palavra de Deus é dura demais. Mas nós temos que entender uma coisa, amados. Deus é o Criador, nós somos dele. Quem nos fez foi Ele. Ele nos fez para servir a Ele. Quem somos nós para querer mudar isso? Você vê que a igreja da prosperidade, essas igrejas modernas, eles querem fazer o quê? Os cristãos não querem ser submissos a Deus, mas eles querem que Deus seja submisso a eles. Então eles pegam, põem envelope, põe dinheiro no envelope, fica pondo Deus na parede. O Senhor tem que me abençoar. Quer dizer, tudo, amados, isso aí é mortal. Porque quer fazer de Deus um empregado. E não é assim que funciona. Quer obrigar Deus a abençoar. Não é dessa forma.
Deus, Ele é soberano. Então, a palavra dele, amados, nós temos que colocar no nosso coração e nós temos que praticar. Mesmo que venha doer, mesmo que venha contra o nosso orgulho, venha contra a nossa vontade. Nós temos que falar, não, se Deus está dizendo, então eu tenho que obedecer. Se Ele está falando que nós temos que ser santo, então temos que ser santo, amados. Se Ele está falando que nós temos que deixar o pecado, temos que deixar o pecado. Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Mas se nós nos decidimos aceitar o Senhor Jesus, então nós estamos aceitando o que é a sua palavra. Estamos aceitando as condições celestiais para entrar no céu. Então, se nós estamos aceitando, então nós temos que obedecer. Porque o mundo não aceita, então o mundo não serve a Deus. Se nós estamos servindo é porque nós aceitamos. Então nós temos que obedecer. Amém? Em Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 23, diz assim, ó, vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então, nós mesmos precisamos nos conhecer. Quais são os frutos que eu tenho produzido? Quais são os frutos que você tem produzido? Amém? Então, nós temos, amados, que observar se nós estamos tendo frutos verdadeiros, frutos de arrependimento, frutos, estamos realmente vivendo uma vida à imagem e semelhança de Cristo ou não. No 17 diz assim, ó, semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. Então o Senhor está falando, é igual uma árvore. Se a árvore é má, vai dar fruto mau. Mas se ela é boa, tem que dar fruto bom. Que tipo de fruto nós temos dado? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Amém, amados? Então você vê que é muito sério. Nós precisamos dar fruto. Não é somente falar, eu aceitei Jesus, agora eu vou para o céu. Não, você tem que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. A semelhança de Cristo. Amém? Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então aqui você vê que o Senhor, Ele é muito sincero. Ele fala assim, olha, eu vou falar uma verdade para vocês. Em verdade eu vos digo. Nem todo aquele que diz Senhor, 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 vai entrar no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou em outras palavras, amados, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que obedece a palavra. Então o segredo é obedecer a palavra. Amém? Aí no 22 diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, que praticam o pecado. Então você vê que mesmo esses pastores dessas igrejas modernas, que gosta muito de pôr a mão na cabeça de um e expulsa demônio aqui, expulsa ali, faz aquilo, faz aquela coisa toda lá, naquele grande dia vai falar, Senhor, Senhor, olha-me aqui, Senhor. Ele vai falar, mas quem é você? Eu não te conheço. Senhor, eu ia lá, fazia voto, vendi minha casa, vendi meu carro, dei tudo na igreja da apostasia, na igreja da prosperidade, peguei rosa vermelha, cajadinho, lencinho, peguei sal grosso, peguei arquinha, peguei tudo, Senhor. Quem é você? Eu não te conheço. Você praticou foi a idolatria. Você praticou o que é mal, porque isso não está na minha palavra. Que dia que eu dei rosa para vocês? Que dia que eu dei chavinha para vocês? Isso é ideologia de homens. Apartai de mim, afasta de mim, fica bem longe de mim, vós que praticam o pecado. É isso que o Senhor Jesus está dizendo que vai acontecer naquele dia. Amém? Então nós precisamos, amados, nos apegar ao Senhor cada dia mais. Se você diz que nasceu de novo, deve andar na santidade do Senhor. Mas eles
adoram outras coisas em seus corações. Eles estão focados em seus casamentos, em suas profissões, tecnologia, dinheiro, nacionalidade, redes sociais. O Senhor exige obediência e lealdade. Amém? Muitas pessoas estão distraídas. Às vezes o marido fala: ah, não, eu não vou nessa igreja. Ah, então eu também não vou não. Ah, eu não quero que você participe do estudo bíblico. Ah, então eu não vou participar. Quer dizer, está dando mais valor às coisas terrenas. Ah, eu não vou hoje não porque eu preciso assistir a novela. Ah, hoje eu preciso fazer isso. Então, quer dizer, estão focados nas coisas terrenas. Ah, hoje eu não vou não que eu vou fazer hora extra. Ah, eu vou fazer um trabalho extra aí para ganhar mais dinheiro. Quer dizer, estão focados no trabalho, no dinheiro. Amém? Ah, eu vou para os Estados Unidos, quero ver se eu entro legalizado lá para me ganhar em dólar. Quer dizer, está muito preocupado com as coisas da terra, mas não está preocupado em andar em obediência à palavra de Deus. Aí o que acontece? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Nada vai adiantar, mano. Todo o nosso esforço vai ser em vão. Se nós perder o arrebatamento, não adiantou nada ser crente 50, 60 anos aí, 10 anos, 5 anos. Se nós não se entrar no céu, o que adiantou? Não é verdade? Aí vai uma prostituta que viveu a vida inteira na prostituição, chegou lá, ouviu a mensagem, se arrependeu, em 3 dias se converteu, morreu e foi salvo. E nós ficou 50 anos na igreja, 20 anos, 10 anos, e não obedeceu, perdeu a salvação. Não é verdade? Então, amados, é muito sério. Tenha cuidado com a sua salvação. Se você coloca qualquer outra coisa acima dele, isso é um ídolo. Então, o Senhor tem que ser em primeiro lugar na nossa vida, amém? Nem todos os crentes são cidadãos do céu. Entrar no reino de Deus requer uma fé poderosa. E o Senhor diz para amar os seus inimigos e ajudar os necessitados. Amém? Seja firme na salvação da graça e cresça cada dia mais na santidade, na justiça e na semelhança de Cristo. Para isso, permaneça nele. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Amém, amados? Então, amados, o que acontece? Muitas vezes, nós, como cristãos, nós somos orgulhosos. Nós não reconhecemos que estamos errados. Não reconhecemos que precisamos de ajuda. Não reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. E é por isso que muitos caem. Porque acham que está bom. Ah, não, eu estou firme. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque todos nós, amados, somos sujeitos aos mesmos problemas. Somos sujeitos a retroceder sem perceber. Amém? Mas o Senhor nessa noite nos alerta. Toma cuidado. Se você perceber que você deu uma retrocedida pequena, se arrependa e continua novamente na santidade, no verdadeiro arrependimento, para que naquele grande dia nós possamos subir com o Senhor. Amém, amados? Que nós venhamos a meditar nessa palavra, colocar a palavra de Deus em prática, para que naquele grande dia nós venhamos subir para a eternidade no poderoso nome de Jesus.